Fala pessoal, tudo certo? Fred Guedes aqui, passando para fazer um tour e apresentar um pouco sobre o site, o Kitchen Sense, e apresentar esse primeiro plano que nós liberamos, o plano Delivery, no qual vocês terão acesso aí por 30 dias gratuito, e após esses 30 dias, vocês terão 2 meses com 50% de desconto. Vou mostrar rapidamente para vocês como que vocês vão ajustar aí para que vocês possam usar na totalidade o plano durante esses 30 dias gratuito, tá? Vocês primeiro farão o cadastro de vocês, receberão um e-mail, você vai confirmar o seu cadastro no link lá que vai ser enviado e aí você vai fazer o seu primeiro acesso, cadastrar sua senha, tudo direitinho. Feito isso, vocês vão acessar o sistema que vai iniciar dessa forma. Não terão essas informações aqui, pois essas informações já foram cadastradas por alguns chefes, algumas pessoas de operação aqui da cidade que estavam validando. E vocês virão aqui em configuração, tá? Chegou aqui em configuração, vocês clicam em planos e assinar o plano que você vai estar utilizando e o plano que nós estamos disponibilizando nesse momento. Em breve terão outros dois planos com novas possibilidades, com outras frentes também, que é o plano para atender aí restaurante e buffet, tá? O catering. Você clica aqui em assinar em delivery, ele vai te direcionar para o processo do checkout, que é onde você vai cadastrar o seu cartão, tá? Você cadastra o seu cartão para após os 30 dias de uso, na totalidade do sistema, vocês possam ter 50% de desconto durante 2 meses, pagando apenas o valor de R$ 43,50, tá? Depois disso, passa a ser cobrado o valor normal do plano, que é R$ 87,00. Feito isso, cadastrou seu cartão, deu ok, tudo certinho, não cobra nada, tá? É apenas para que vocês façam o cadastro e usem a totalidade do sistema. Essa é a nossa landing page, onde vocês vão acessar, que é o site kitchensense.com.br. Tem todas as informações aqui também. E aí você clica em entrar aqui, coloca suas informações e aí você vai acessar. Fred, eu quero fazer minhas fichas técnicas por aqui, pois eu sei que insumo toma um tempo, né? Você tem que fazer cadastro um a um. E aí, como que eu faço? Quando você acessar o site, vocês terão acesso a importar os documentos de vocês já, a planilha que você tem aí já com todos os insumos, com todos os preços que vocês pagam com o fornecedor de vocês, enfim, fator de correção, tudo. Você vai colocar isso na sua planilha ou vai simplesmente pegar a sua planilha que já existe e importar para cá e esses insumos e essas informações todas aparecerão aqui. Caso você precise fazer o cadastro, você simplesmente vem aqui e escolhe o item, né, qual representa, um exemplo, proteína. Ah, mas eu tenho uma foto da minha proteína, eu quero ter. Você pode colocar a foto da sua proteína aqui. Coloca o nome dela, exemplo, filé mignon. Aqui você diz filé mignon o quê? Bovino. Você coloca a especificação. Filé mignon limpo, filé mignon sujo, filé, enfim, tornedor. Você pode especificar. Preço unitário, peso bruto, unidade de medida que você compra, né? Quilo.
E o fator de correção. Essa informação é muito importante, porque quando você for construir a ficha técnica, ela não vai cobrar na sua ficha técnica, ele não vai fazer a precificação em cima do valor de compra, e sim em cima do valor real do insumo. Se ele sofreu alguma perda, ele vai, através do fator de correção, ele vai fazer essa correção de valor e vai te dizer lá na ficha técnica qual o real custo da preparação, certo? Feito isso, você criou o insumo, ele vem para essa informação aqui. Cria agora, diz que está ativo, e aqui tem todas as informações, né? De exemplo, a carne moída de filé. Ok? Você tem a possibilidade de dizer se esse insumo ele encontra-se ativo ou inativo. Você tem a possibilidade de duplicar ele para fazer as variantes, certo? Aqui, ó, tem possibilidade de deletar também. Aqui em sumo você consegue informar quais vocês querem ter acesso, se os ativos ou os inativos. E essa opção é bem bacana porque dá a possibilidade de você inativar e não ter tanta informação aqui no seu banco, tá? E futuramente, caso você queira ativá-los novamente, saiu do cardápio ou quer usar novamente, só basta ativar e está tudo certo. Vamos continuar. Aqui você tem uma opção para fazer seleção sobre menor valor, sobre maior valor do insumo. Aqui você também tem a busca, que ajuda você no processo. Tá vendo? Tomates que foram cadastrados. Aqui você pode selecionar por categoria, proteína, vegetais, laticínios, enfim. Tudo isso para facilitar o seu processo de busca e trazer mais velocidade a essa atividade que a gente, de uma certa forma, acaba levando muito tempo para executar. E a gente sabe que é um trabalho que dá custa um tempinho, custa é, é, disponibilidade, né, para fazer levantamento de receituário, fazer o processo de construção, descrição, tudo isso aí demanda tempo. E quando a gente está à frente de uma operação, quando nós temos ali um negócio, a gente sai para comprar, compra embalagem, faz entrega, a gente depende da gente para tudo. E a ficha técnica ela vai ficando cada vez mais para depois, quando é feita. Eu passei por muitas operações, fiz muitas consultorias e a grande dificuldade das operações é a construção da ficha técnica. E foi com essa dor que a gente acabou desenvolvendo aí o Kitchen Sense para trazer essa solução para essas operações, desde o pequeno, desde aquela pessoa que desenvolve, que vende quiche em casa, que vende bolo caseiro, que vende hambúrguer, que vende yakisoba, da sua casa. Tem uma lojinha lá no iFood e faz a coisa acontecer. E esse programa veio com essa primeira frente justamente para atender esse público, para atender você que tem um negócio pequeno, para você que faz consultoria, para você que é personal chef. A ideia desse primeiro plano é para atender esse público. Então, e trazer celeridade ao processo de vocês e que vocês tenham controle de fato dos custos de vocês, tá? E aí depois a gente segue com a preparação. O que é a preparação? A preparação é propriamente dita a sua ficha técnica. Lá você fez o seu cadastro de insumos, aqui você vai construir a ficha do seu prato ou as suas sub-receitas. Fred, o que é sub-receita? Sub-receita são os preparos que você faz para compor o prato. Se você fizer uma ficha técnica junta com a sub-receita, essa ficha técnica vai ficar enorme. Para quem faz planilha aí, sabe a dor de cabeça que é.
para organizar isso. E as informações, elas não, não têm tanta veracidade de informação, sabe? Então, você corre um sério risco de estar criando uma ficha técnica com um preço que não é o preço correto, que não é o preço que vai dizer, na real, qual o seu custo, não é o custo real. Você não consegue ter o custo real desse preparo, porque são muitos itens, muitos processos, então a gente precisa desmembrar isso e depois a gente reconecta isso tudo novamente. Então, foi isso que nós fizemos. Quando você cria uma ficha técnica, aqui você tem a possibilidade de fazer criação, colocar foto tanto do prato ou da sub-receita, caso você queira. Diz aqui o nome dessa preparação, classifica ela se ela é uma receita ou uma sub-receita, tá vendo? Se for uma receita, se for um prato, você aí coloca o nome do prato aqui em cima. Exemplo, eu criei um risoto de camarão. Pronto, é uma receita, é um prato. Mas eu estou criando um demi-glace. Demi-glace é uma base para você usar o de finalização ou para entrar em um preparo. Então você agora coloca como sub-receita, porque você vai puxar ele em algum momento para algum prato seu. Isso é importante. Aqui você vai descrever todo o processo de preparo daquela base, vai dizer quantas porções ele vai render e qual o CMV desse prato que você quer trabalhar. A gente já põe aqui um valor que é sugestivo, tá? De 30% CMV, mas você pode reduzir, você pode, enfim, fica ao seu critério, depende de como é o seu markup aí dentro da sua operação. Aqui você coloca observações, vai para próximo. Próximo aqui você vai fazer a seleção dos insumos. Eu vou puxar um aqui para vocês entenderem como que funciona. Vou puxar aqui essa preparação, essa entradazinha aqui, croqueta, tá? Aqui você coloca a foto, adiciona o modo de preparo. Ela já está lhe dizendo aqui que esse prato custou R$ 6,08. Lhe diz aqui, de acordo com o CMV que você selecionou, que quer ter um CMV de 20%, que tem uma porção dessa, ela vai ter que ser vendida a 30,40, é um preço estimado, mas você pode colocar um outro preço, certo? De venda, isso aí fica ao seu critério. O preço que você deve cobrar no delivery é a sugestão de acordo com a informação que você colocou lá em configurações. Eu vou mostrar para vocês aqui, você clicando aqui em configurações, aqui você coloca qual a taxa que você paga de delivery, né? Os custos que você tem ali com delivery, você coloca e ele já te dá esse cálculo lá. Feito isso, você vem aqui em insumos e aqui em insumos tem tudo que você utilizou, a quantidade que você utilizou, tá? E quanto que custa isso para você. Depois você vai lá em sub-receita, tá vendo a importância? O que é a sub-receita? Que é a exemplo dessa? É uma maionese de limão siciliano, é uma sub-receita. Então eu clico aqui em maionese de limão siciliano, digo quanto que eu vou usar de maionese, ele me diz quanto que vai custar essa maionese, essa quantidade que eu vou usar para fazer essa maionese. E isso vai me render o custo do prato, tá vendo? Custa R$ 6.
Aí aqui está falando também o custo da croqueta. Feito isso, ele gera o valor, certo? Fred, eu consigo imprimir isso para utilizar na minha cozinha? Com certeza. Aqui você tem várias opções aqui nos três pontinhos. Você pode marcar ele como sub-receita, caso você tenha errado na escolha. Você pode inativar o prato. Acabou o exemplo, esse prato é um prato do Wiki. Acabou o Wiki, você pode inativar esses pratos e continuar só com seus pratos normais. Caso você queira usar em um outro momento, basta você ativar. Caso você tenha preparações que sejam similares para facilitar o seu processo, você pode duplicar ele também, ir lá e editar. E aqui é onde você vai gerar o seu, a sua impressão de PDF para o controle da sua cozinha. E aí você consegue ter seu manual lá, né? Com foto para sua cozinha manter o padrão de qualidade, manter o padrão aí de apresentação, certo? A porção, o CMV escolhido. Aqui tem os ingredientes, tudo direitinho, modo de preparo e as sub-receitas também, certo? Tudo isso você consegue imprimir e deixar disponível aí para o seu time executar da melhor forma possível. Fechado? E aí a gente segue. Aqui, da mesma forma, você consegue ordenar, fazer pesquisa, escolher se você quer trabalhar, visualizar as preparações ou as sub-receitas, se é ativos ou inativos. E a gente tem uma opção que é bacana aqui de informação, que é o cardápio. O que é o cardápio? É literalmente o cardápio. Então, se você tem lá um cardápio do bar, cardápio da pizzaria, o cardápio da Ilha de Massas, o cardápio do buffet. Você vai colocar tudo isso aqui com todos os pratos que você vai selecionar que vão estar nesse cardápio e você consegue ponderar, você ter uma ideia da sua margem de lucro, você consegue saber qual o custo do seu cardápio, tá? Então, o meu cardápio hoje custa, um exemplo, 15,80. Eu selecionei aqui, né, alguns itens, vocês vão entender. E ele me dá uma margem de 80%. O meu CMV é de 20%. Eu tenho um retorno sobre esse investimento aqui de cardápio de 400%. Então, você consegue informações que são bem interessantes. Por exemplo, você pode selecionar tudo isso aqui. Eu quero passar, eu quero fazer um evento, por exemplo, e nesse evento eu vou atender 100 pessoas. Eu coloco aqui quantas croquetas eu preciso, vou atender 100 pessoas. Eu coloco aqui quantas porções eu quero, posso atualizar isso aqui. E ele me diz quanto que vai custar para atender essas 100 pessoas com esse menu aqui. Esse menu ele vai custar R$ 3.447. Então, assim, essa informação ela é muito importante para quem exerce algumas atividades como personal chef, como é, eventos aí dentro do seu estabelecimento. Essa informação é muito importante porque ela já lhe diz qual o seu custo para atender aquilo ali e o quanto que você deve cobrar, o quanto que você deve cobrar, o quanto que dá para você negociar com o seu cliente para fazer o fechamento desse evento, certo? Então, essas informações são muito preciosas e trazem muita velocidade no processo. Você consegue entrar aqui e já fazer o fechamento de um evento, entendendo se você vai ter lucratividade. Se o seu custo para atender esse menu aqui é de 3.500, vamos colocar, e você fechou um evento por 10 mil,
né? Já contando aí com mão de obra, com translado, você vai ter um lucro aí de R$ 3.000. Então, assim, você consegue mensurar tudo isso, você consegue negociar, entender até onde você consegue ceder para fechar o evento. São informações bem bacanas aí que vale bastante a pena para vocês. Eu preciso dizer que nós estamos no início, tá, do projeto. A Kitchen Sense está apenas começando. Nós temos muitos processos ainda para implantar em todos os planos, principalmente nesse primeiro plano que a gente acaba de liberar, que é o do delivery. Vai aparecer várias atualizações para vocês de processos e de ideias que demandam também um pouco de tempo para construção, mas vocês serão bonificados com essas atualizações. A ideia é que a gente traga informações cada vez mais preciosas e frentes cada vez mais preciosas para que vocês possam utilizar da forma mais plena o, a plataforma e que vocês possam gerar muito lucro e trazer muito mais velocidade para a operação de vocês, padronização para a operação de vocês, e isso tudo vai refletir na sua lucratividade. A gente sabe que restaurante eles têm muitos ralos e a gente precisa estar atento a isso e a gente precisa se utilizar da tecnologia para nos ajudar aí nesse processo, para que a gente possa tomar melhores decisões, para que a gente possa ter uma mais agilidade dentro do nosso processo operacional e com isso a gente conseguir lucrar mais. Esse é o objetivo dessa frente do nosso sistema, é trazer maior lucratividade para a sua operação, economizando o seu tempo, o tempo do seu time, te passando informações preciosas para que você, na sua tomada de decisão, possa ser mais assertivo. Esse é o nosso objetivo. Então, acesse os seus 30 dias gratuito, use a totalidade do sistema, tenha 2 meses de desconto aí, com 50% de desconto. Cadastre todas as suas fichas e qualquer dificuldade pode nos contactar. Estaremos disponíveis para atendê-lo, para tirar suas dúvidas. Vocês terão aí uma consultoria gratuita comigo, tá? Onde eu vou ajudar vocês aí a fazer a implantação das suas fichas técnicas. Eu vou fazer uma análise das suas fichas técnicas, caso haja a necessidade, e a gente vai bater um papo legal, vai ser um momento com certeza, de enriquecimento aí nesse momento, nessa sua tomada de decisão, buscando aí as melhorias do seu projeto, do seu negócio. Valeu? Um abraço, a gente se vê, até a próxima.